Você já ouviu falar de um culto que misturava santos católicos com espíritos da floresta, onde haviam rosários, mas também haviam maracás e cachimbos sagrados? Pois é, essa história é real e tem tudo a ver com as raízes da Umbanda. Hoje eu vou te contar tudo sobre a santidade, o primeiro movimento religioso genuinamente brasileiro e que os invasores portugueses tentaram apagar da história. Saravá, aqui é o Célio. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quando a gente fala em religião no Brasil, muita gente já pensa logo em candomblé, umbanda, ou até mesmo no catolicismo. E tá tudo bem. Mas o que ninguém conta é que depois da segunda metade do século XVI, já existiu uma prática espiritual acontecendo nas áreas do recôncavo baiano, que reunia dois universos, o indígena e o católico. Essa prática era chamada de santidade. Ela unia os saberes dos povos originários, como os tupinambás, com elementos do catolicismo trazido pelos portugueses. Os rituais da santidade traziam sincretismo entre as práticas indígenas e as práticas católicas. Eram realizados batismos, onde o batizado recebia nomes de santos. A cruz e o rosário estavam presentes nos locais de culto, mas também se fazia uso do cachimbo e sua fumaça sagrada, o maracá para conversa com os espíritos e danças indígenas. Era uma religião de cura, conexão espiritual e, por que não dizer, resistência. Isso aqui é importante. Para entender a santidade, a gente precisa lembrar o cenário da época. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontraram aqui milhares de povos indígenas. E o que fizeram? Colonizaram, escravizaram. Nos primeiros anos, antes mesmo da chegada dos africanos, quem era usado como mão de obra escravizada eram os indígenas. Os jesuítas chegaram com a missão de converter almas, batizavam os indígenas à força, dando nomes católicos, catequizavam desde crianças. Só que muitos desses indígenas não aceitaram calados, fugiam das missões, das fazendas e voltavam para suas tribos, mas levavam com eles o que aprenderam, os santos, as rezas, os rituais católicos. E foi desse encontro forçado que nasceu a santidade. E se você ficou se perguntando, mas o que movia essas pessoas? A resposta está no conceito lindo da espiritualidade tupi, a terra sem males. Era a utopia indígena, um lugar onde não existia guerra, fome ou doença, onde os alimentos brotavam da terra sozinhos, a flecha caçava por você, e onde poderiam viver em liberdade e harmonia, livres da escravidão e da exploração colonial. A santidade pregava isso, um paraíso aqui na Terra. Isso atraiu muitos adeptos que queriam escapar da dor e do sofrimento que a colonização impunha. Agora presta atenção nessa parte. O primeiro grande líder desse movimento foi um indígena batizado de Antônio. Ele cresceu numa missão jesuítica, aprendeu a doutrina católica, rezava, lia, conhecia os ritos. Mas quando se revoltou com tudo aquilo, fugiu para o sertão e começou a reunir outros indígenas. E mais do que reunir, ele criou uma estrutura própria de culto, se autodenominava papa, nomeava bispos, criava um novo ritual que misturava altar, confissão, oração, com o uso da fumaça, dos maracás e das invocações espirituais indígenas. A coisa cresceu tanto que o movimento da santidade começou a atrair não só indígenas. Relatos da época falam que negros escravizados fugidos também chegaram até lá e foram acolhidos. E adivinha, até brancos da alta sociedade passaram a frequentar os rituais. O uso do cachimbo e das baforadas de fumaça eram utilizados para curar doenças. O maracá chacoalhado para invocar os espíritos da floresta. As danças em transe, os cânticos que misturavam português com a língua tupi. Tudo isso acontecia dentro de templos erguidos no coração da Mata do Recôncavo. A maior dessas comunidades foi a Santidade de Jaguaribe. O movimento começa a crescer, e isso atrai os olhares de pessoas que não viam a santidade com bons olhos. E é aí que aparece a figura de Fernão Cabral, um senhor de terras. Ele viu o crescimento da santidade como uma ameaça, ou melhor, uma oportunidade. Conversou com o governador da época e disse que podia atrair os indígenas da santidade para suas terras, a fim de juntar todo mundo em um só lugar e escravizar mais facilmente. Fernão Cabral, então,
enviou uma proposta para os líderes do movimento, convidando a todos para se estabelecerem em suas terras. Antônio não aceitou o convite e seguiu para o sertão e nunca mais se soube dele. Mas uma outra parte da comunidade, liderada por uma poderosa caraíba, conhecida como Mãe de Deus, aceitou a proposta. Eles foram para as terras de Fernão Cabral, ergueram um templo, uma grande maloca com cruz na porta, castiçais de madeira, altar com pedra sagrada no centro. O tempo passa e o pior acontece. O governador-geral cansou de esperar por Fernão Cabral, mandou tropas para acabar com o movimento de vez. Invadiram o templo, prenderam, mataram, escravizaram. O culto foi destruído à força. E o que restou da santidade? Tudo que a gente sabe hoje vem dos documentos da Inquisição. Os inquisidores, padres e autoridades religiosas da época, escreveram cartas descrevendo os rituais que eles consideravam heréticos, perigosos, demoníacos. Ou seja, o pouco que conhecemos da história da santidade sobreviveu graças justamente a quem tentou apagá-la. E eu ainda preciso te falar, a santidade não foi só um culto espiritual, foi uma forma de resistência num contexto totalmente adverso. Os indígenas estavam sendo catequizados, escravizados, mortos, mas mesmo assim encontraram uma forma de manter vivas suas práticas, suas crenças, sua conexão com o sagrado. E esse legado vive até hoje dentro da Umbanda. Como assim, Célio? O que a santidade tem a ver com a Umbanda? Vou te falar. Quantos caboclos usam cachimbo nas giras? Quantas entidades assopram fumaça nos atendimentos espirituais? Quantos usam colares de sementes, tocam seus maracás e invocam espíritos ancestrais? A tradição da santidade pulsa nos terreiros, nos toques, nas rezas. Agora me conta, você já conhecia essa história? Sabia que a Umbanda carrega tanto dessa herança indígena? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você achou. E se ficou com alguma dúvida, pode mandar também. Quem sabe vira tema de um próximo vídeo. E para você que chegou até aqui, vou deixar a dica de leitura de um livro que é fundamental, A Heresia dos Índios, do historiador Ronaldo Weinfaz. É uma obra que reconstrói toda essa história da santidade com base em documentos da Inquisição. E se você quer saber mais sobre a santidade, mas não quer comprar um livro, tudo bem. Vou deixar fixado nos comentários links com materiais valiosos que falam da santidade do Jaguaribe, recheados de informações para você conhecer mais sobre as raízes da nossa Umbanda. E aproveitando, estamos em campanha para chegar a 500 inscritos aqui no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, dá essa força, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com alguém que também vai se interessar por esse tema. Gratidão! E se quiser trocar uma ideia, trazer alguma sugestão de vídeo ou até fechar uma parceria, é só mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo agora aí. Vou deixar também esse contato na descrição. Gratidão, axé e até o próximo vídeo.